Boa noite, pessoal. Vamos aguardar aí, tá dando. Ô, Marcão, tá dando Opa, problema de conexão aqui. E o engraçado é que tá no sinal máximo aqui, no celular. Inclusive, eu tô com o computador aberto aqui, tá normal, viu? agora você apareceu para mim. Então, pode ser que a conexão aquela hora tava com algum probleminha. Mas é É, bom. estava engasgando. E aí, Cláudio? Boa noite a todo mundo aí. Boa noite. Vamos fazer tudo de novo aqui, né? Agradecer ao Marcos por ter tirado um tempinho aí para falar sobre adubação e orquídeas para gente. É um tema que a gente recebe perguntas, várias perguntas diárias sobre nutrientes, sobre o que fazer com adubação, que tipo de produto utilizar e nada melhor do que um especialista aí para poder falar sobre isso, né? E obrigado aí, viu, Marcos? Obrigado a todo mundo aí pela presença. Ô, Marcos, vamos voltar aí. Faz sua apresentação aí de novo pra gente. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelo espaço também, que a gente vem acompanhando aí. Foi um espaço bastante suado, muito trabalho. A gente admira de longe aqui. E de perto, né? Que a gente tem um convívio próximo. Então, mais Obrigado. uma vez, muito obrigado e parabéns também pelo espaço e obrigado pela oportunidade de Que a estar aqui gente divulgando um pouco nosso. agradeço. E meu nome é Marcos Vinícius Locatelli, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado em solo e nutrição de plantas, especialização em proteção de plantas, né, aí no tocante a fitossanidade, manejo de pragas e doenças. Cultivo orquídeas já desde moleque, lá nas vidas de 13, 14 anos. E até hoje, para mim, é um hobby misturado com profissão. A gente vem levando dessa maneira, durante o tempo de universidade, a gente vem conciliando isso. Então, é praticamente indissociável orquídea em outros aspectos da minha vida. Mas eu atuo em consultorias em orquidários, alguns orquidários comerciais, eventualmente palestras e cursos por aí. E mais recentemente eu lancei um adubo comercial denominado Nutriorg, que a gente, justamente por uma carência em alguns quesitos nesse tema de nutrição, que a gente localizou com a nossa estrada e a gente vem tentar suprir um pouco essa lacuna. Estamos aí, vamos falar um pouco sobre adubação hoje. Isso aí, Marcão. Pessoal, deixa a gente. Eu pré-selecionei algumas perguntas aqui importantes para o Marcos e uns tópicos para o Marcos ir respondendo. E assim que a gente finalizar aí, vai ter um espaço legal aí para o pessoal perguntar e tirar dúvida aí, beleza? Podem ir aguardando aí, pode ir guardando as perguntas aqui embaixo, aqui, ó, tem dois quadradinhos com um ponto de interrogação. Pode colocar as perguntas ali que depois a gente vai ler, ou pode deixar aqui também, tá? Ô Marcos, vamos começar aqui. Muita gente tem dúvida. A gente faz a nutrição das plantas nos orquidários, tudo. E como que é esse fornecimento de nutrientes na natureza? Vamos começar por aí. Essa é uma abordagem que eu acho bastante interessante, essa questão de ecologia de orquídeas, porque é muito ecologia no sentido científico, né? Porque a gente junta variáveis ambientais, variáveis de plantas e aplica isso no manejo, no dia a dia. Então, e quando a gente tem a oportunidade de ir no habitat, tentar interpretar aquilo, a gente sempre soma na nossa bagagem. E quando eu comecei com orquídea lá atrás, ali na época a informação também era um pouco mais reduzida, o pessoal repetia ali o que um círculo pequeno criava, né, de noção, de ideia e tal, acabou ficando um pouco viciado. Surgiram alguns mitos, por exemplo, a orquídea está em cima da árvore, ninguém aduba, o melhor fertilizante para orquídea é esterco de aves, porque passarinho voa, ela está lá em cima. Várias desse tipo de associações existem até em livros.
livros de entidades grandes até. Então, mas não é por aí. A orquídea recebe nutrientes da natureza, recebe muito. Quando não recebe, a gente nota que é muito discrepante o desenvolvimento dela em relação à nossa noção de ideal. Então, como é que acontece, por exemplo? Vamos citar um exemplo que um estudo com eucalipto. Evidentemente, a gente tem mais informações de culturas que movimenta maiores montantes econômicos, né, na nossa sociedade, por exemplo, o eucalipto. Há um tempo atrás, fizeram estudos a conta do quanto que as árvores cresciam e o quanto de nutrientes era adicionado no solo, não batia. Aí o pessoal fez um estudo, né? Tomaram árvores de eucalipto, fizeram uns coletores aqui ao longo do tronco. Então, o que a planta soltava aqui em cima ia escorrendo, caía nesse coletor e coletado aqui e medido. Então, tem muito nutriente que a planta tira do solo, joga para cima e eventualmente solta e escorre aquilo pelos galhos. Para eucalipto mesmo, para potássio, isso é em torno de 50% do montante. Para fósforo vai para 20%, nitrogênio está ali entre 30% e 40%, cálcio é muito menos, é 10%, menos de 10%, aliás. Então, repare, vários nutrientes, em função de peculiaridades dele, tem essa movimentação. Então, já começa por aí. As árvores adubam as orquídeas dessa maneira, porque está liberando muito nutriente ali. Uhum. Casca de árvore são extremamente ricas em cálcio, tem ali 2% de cálcio, isso em matéria orgânica é muito, 1, 2%. E orquídea, quando está aderida a árvores, tem ali toda uma microbiota acidificando, ajudando a decompor aquele material orgânico. Então, no que decompõe casca, material orgânico, libera nutriente também. Então, a planta já vai captando ali muita coisa. Vamos trazer um paralelo aqui com o eucalipto mesmo. Quando você corta o eucalipto e descasca, tira a casca dos troncos e deixa num lugar, o plantio seguinte nem precisa adicionar mais cálcio, de tanto que fica na casca. Eu estou falando muito de eucalipto, de orquídea, mas é a informação que a gente tem. Isso, isso é uma proporção. E a Isso é uma. Funciona isso nas orquídeas, em outras árvores. Essa ideia, esse conceito funciona, porque no dia a dia a gente, para poder trabalhar, a gente não pode esperar um artigo específico sair daquilo. A gente tem que juntar 2 com 2 para ter 4, 1 com 3 para ter 4, né? Então, ciência é isso, tem que juntar. Até porque hoje em dia ainda tem alguma coisinha sobre orquídea, mas antigamente não tinha nada. Tá bem. A orquídea tá bem difícil aí. Então, a gente aplica essa ideia, esses processos todos que ocorrem em árvores conhecidas para um pé de ipê, um pé de aroeira, um pé de peroba, que tem as nossas orquídeas nativas. Evidentemente, de espécie para espécie, de clima para clima, ocorrem intensidades diferentes, mas é nesse rumo, né? Vamos dizer assim. Então, outra forma de fertilização de orquídea. Vocês conhecem também o velame, aquela estrutura esbranquiçada, que nada mais é que uma camada de célula morta em volta de toda a raiz. Em algumas espécies é amarronzado, maxilares, etc. Em orquídeas de solo é quase incipiente, às vezes até não tem, é só uma vaga memória do que seria um velame de uma Catileia valqueriana, por exemplo. Mas aquela camada de célula morta, serve como uma esponja para segurar o que está passando muito rápido, até ela poder assimilar, pôr para dentro, propriamente, absorver propriamente dizendo. Então, aquilo que está escorrendo, que a árvore está exudando, por exemplo. Fora isso, é comum, nesse espaço dessas esponjas, entre uma cavidade e outra, colônias de cianobactérias. Cianobactérias fixam o nitrogênio do ar atmosférico. Então, as raízes têm biofábricas de nitrogênio ali associada nessa simbiose delas. Então, mais um componente. Então, para a gente poder entender, então, tem muita gente, tem muita coisa, muito processo adubando a orquídea na natureza, e
orquídea concentra muito nutriente. Elas são estrategistas estresse tolerantes. O que isso significa? Elas vivem onde muitas outras não conseguem. E para viver, elas precisam segurarem recursos no próprio organismo. Esses recursos são água e nutrientes minerais. Então, a demanda de nutrientes delas é completamente diferente de outras plantas que se trabalha na agricultura usualmente, e até um erro a gente se recomendar fertilizantes para culturas diversas, para orquídea, porque é outra história de vida, é outra composição, outras demandas. É legal você falar. Bom, aí já deu para entender que tem muita coisa acontecendo na natureza para orquídeas serem Sim, fertilizadas. Às vezes acontece, sim. tem um vídeo no meu canal do YouTube, Marcos Vinícius Locatelli, fazendo um jabá, entrem lá, Opa, que tem que fazer. um exemplo do Malélia lunt, brotando, 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 crescendo, opa, se empolgou aqui, bifurcou. Mas só que não aguentou sustentar esses dois pseudobulbos. Os dois apodreceram porque faltou nutriente. Então, tem lá esse comentário lá. Isso a gente vê no dia a dia, em orquidário, em árvores. Aham. É, rapidinho na dúvida. Então é É, isso. Então tem muita gente acontecendo, o equilíbrio entre demanda e suprimento é sempre ali cobrado, né? Vamos dizer assim, para as plantas na natureza, na orquidária estarem funcionando. Muita gente já viu assim quando a orquídea está em árvore e molha, chove muito, fica aquela camadinha cerosa, brilhosa, até meio pegajosa. Aquilo é biofilme de cianobactéria. Então tem cianobactéria fixando nitrogênio no interior do velame e naquela camada toda aderida ali em volta, no entorno das raízes. Então é muita coisa acontecendo na é, natureza e a orquídea tem que adubar, assim, não é por deixar por que conta a gente nem imagina, né? do passarinho, da chuva, etc., igual antigamente se falava muito. Mas Ou é só o cocô do passarinho, né? e é interessante que essa live, né, surgiu a ideia pelo tanto de demanda, de questionamento que a gente vem recebendo no tema. A adubação tem sido bastante Requisitado, né? preocupada, né? Então é interessante esse conceito aí do que o pessoal tá chamando atenção Ô, Locatelli, para esse assunto. tem muita gente aí que pergunta, mas como adubar? O que é adubar? Fala rapidamente aí pra gente. No que consiste a Adubar, adubação? E fala pra gente, aí tem muita gente que não sabe nem o que é o NPK. Só, rapidinho, só para o pessoal que não tem essa informação ficar sabendo. adubação é o fornecimento de nutrientes para a planta. NPK são os símbolos dos elementos químicos, respectivamente nitrogênio, fósforo, potássio. O fósforo está em P por causa do seu nome em latim, que começa com P, e potássio em K, né, pela mesma razão. Então, quando se diz NPK 10, 10, 10, 10, 30, 20, quer dizer 30, 20, quer dizer só a respectiva porcentagem desses elementos em porcentagem. Aí na adubação junto vai cálcio, magnésio, enxofre, etc., micronutrientes também diversos. E é isso, tem muitos cuidados que a gente pode assumir para ter uma adubação mais eficiente. Depende muito do estado já pré-existente da planta, estado nutricional dependendo da planta, da umidade, da temperatura atmosférica, porque a planta é praticamente um canudo, um fio condutor absorve aqui e a atmosfera puxa pelas folhas para. Então tem esse rumo. Ah, adubação foliar não funciona? Muito pouco. Para micronutriente até supra uma porcentagem boa, muitas vezes. Tem alguns adjuvantes, que inclusive o Nutriorg tem para acelerar esse processo de absorção. Mas a boca da planta é a raiz, certo? Então ela segue esse. Quanto mais quente aqui, mais rápido ela puxa a solução de água e adubo daqui de baixo, porque o canudo, a sucção aqui é mais forte, a pressão está Até pouco puxando tempo mais. atrás, até pouco tempo atrás, só te cortando, desculpa. O pessoal falava em adubação foliar, né? Eu sei que tem alguns micronutrientes mais estáticos que acabam sendo absorvidos pela folha e ali ficam
né, são absorvidos, ficam meio estáticos ali, mas a grande maioria dos nutrientes é radicular mesmo o negócio. Isso aí hoje É, muita gente já sabe disso. mas é só adubo, eu já ouvi muito também, eu pulverizo só as folhas e tá funcionando, funciona porque escorre para a raiz, um É, belo, um dado mas quando momento, né? encharca o substrato ali, isso aí eu fazia e quando eu vi que encharcava o substrato, a resposta era muito maior. É o que a gente tem recomendado até na bula do nosso adubo, molhar previamente E depois encharcar e de novo. depois, de preferência durante o dia em horários mais amenos, justamente para a planta ter essa atmosfera puxar mais rápido ali. Porque à noite a temperatura é mais amena, absorção e por Então, isso tem essas informações de rótulo justamente para otimizar. A gente levou em legal. conta todos os Eu critérios que mesmo, se até pouco podia. tempo atrás, adubava só à noite. Porque É, tinha aquela história que o pico seria entre a madrugada ali, né? 3 horas, 2 horas, um é. horário que estaria mais ameno, né? E para você ver, muita coisa que a gente acaba depois tendo que ouvir quem realmente já está estudando isso a fundo, que é o seu Mas caso. o que é interessante, tá aquele calor danado, as plantas estão travadas, os Sim, estômatos fechados ao fechado. máximo para não fazer fotossíntese naquele momento, né, troca gasosa do fotossíntese Aham. e perder o mínimo possível. Isso aí é o padrão da planta, não só a orquídea, todas, horários muito quentes elas dão uma travada para não perder tanta água. Uhum. Quando você molha e refresca, engana a Ela planta, dá, ela dá aquela aliviada nos estômatos, engana sim, mesmo, tem a vários produção pode testes até ser maior, né? por ter uma temperatura maior, uma umidade atmosférica muito menor, então ela vai puxar mais água de dentro da planta, a planta vai ter esse fluxo cada vez mais intenso em temperatura maior. E tendo água que você já colocou, você está abaixando a temperatura justamente com água, adubo, aquilo vai ser otimizado. E é isso. O pacote é atuar em cada em cada tópico, em cada vírgula, né, que a gente poder controlar para otimizar. A nossa linha de trabalho é o que chama manejo integrado, soma todas as variáveis possíveis para a gente ter um resultado de maneira otimizada. É. Marco, uma coisa que muita gente erra aí, muita gente está cultivando orquídea dentro de garagem, eu recebo muitas fotos, muitas perguntas, você deve receber também. Pessoal cultivando em varanda, com telha normal, cultivando em locais fechados. E fala para o pessoal aí a importância da luminosidade em todo esse processo aí de absorção de nutrientes, inclusive de água. A planta precisa de luz. Fala para eles. A gente costuma dizer na agronomia, assim, a gente tem um foco mais em produção. Planta, crescimento de planta é igual função de luz, água, nutriente e genética. A gente junta esses componentes aí da equação, tem crescimento de planta. A luz é um componente primário importante, é a fábrica, é a fonte de energia primária das plantas. Muitas vezes as plantas estão recebendo um nível de energia luminosa que é aquém do que do que ela precisaria para ter incremento de crescimento. A gente chama esse ponto de compensação luminosa. Porque a planta respira igual a gente come e expira CO2, o carbono, boa parte do carbono que a gente come vai embora. Planta respira também, e planta fixa CO2. Então a planta tem um saldo positivo de carbono, só que se ela respirar igual ela faz fotossíntese, devido a pouca luz, ela não tem ganho. Se ela tiver menos luz do que respira, ela se consome e vai se subdesenvolvendo cada vez mais. E para florescer, ela precisa de um nível de energia bom. Então, não só para crescer, como para todos os processos ali que envolvem fabricação de hormônio, que gasta muita energia. De novo, a energia vem da luz primeiro. Ela não consegue florescer. É muito comum, a gente estava conversando antes até,
a gente receber fotos, manda foto, essa planta está muito na sombra. O primeiro problema, a primeira causa para ela não estar florescendo é muita sombra. Isso. Evidentemente, a nível de luminosidade exigido por uma Cattleya valqueriana nobila É é bem muito maior. maior do que um Phalaenopsis, uma micro-orquídea, uma planta terrestre sob mata, que mata fechada. Então, elas têm diferença de luminosidade. Então, se você tem plantas mais exigentes, você aumenta a luz. Se você não tem disponibilidade de aumentar a luz, tenta selecionar plantas que se adaptam melhor nessa condição. Tem, como você diz, tem jeito, né? Uhum. Mas precisa de luz, né? Sem luz Ainda assim, né? Ô, pessoal, eu estou vendo aqui que tem muita pergunta aqui. No final nós vamos responder tudo. Igual eu falei, aqui embaixo, aqui na tela, tem um ponto de interrogação aí dentro de um quadradinho. Vocês vão perguntando lá. No final, nós vamos responder todas. Eu não, né? O Marcos vai responder todas. Não, você E também, não, eu macaco não. velho. Aí é você que é o mestre aí. Deixa eu te perguntar um negócio. Tem aquela isso até é uma dúvida minha e deve ser do pessoal também. Como que chega naquela, vamos supor, a valquiriana ou orquídea em geral, tem uma necessidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, magnésio, boro, porque tem uma necessidade. A gente, como humano, tem uma necessidade ali de carboidrato, de algumas coisas assim, e ele, nesses nutrientes a planta também tem. Conta pra gente rapidinho, assim, como que chega nessa análise para a gente saber qual é a quantidade correta para a orquídea. Ó, tem de tudo, de chute até modelos matemáticos, É, modelagem em ciência do solo, em nutrição de plantas. Eu sigo a modelagem. Ó, não sei se dá tempo de contextualizar um pouco essa questão de evolução de é, conceitos de adubação. não, mas Em assim, Minas se for ficar Gerais, rápido mesmo. em Minas Gerais, há 50, 60 anos atrás, lançou a primeira aproximação de recomendação de fertilizantes corretivos no estado de Minas Gerais, diversas culturas, soja, milho, cana, café, etc. Depois, 10 anos depois veio a segunda aproximação, tal. A última aproximação foi de 1900, a quinta aproximação foi de 1990. Era muito, juntava especialistas, põe tanto, tira a média, vai isso. Era chute mesmo. Uhum. E é engraçado que, por exemplo, o chuchu, na quarta aproximação recomendava X, na quinta aproximação, 10 anos depois, recomendava 3x. O chuchu não mudou tanto assim, né? Os caras que foram observando mais coisas. Então era chute. Porque Minas Gerais, que saiu na frente, principalmente Viçosa, lá de onde eu saí, eu fiz mestrado e doutorado com isso, então estava inserido mais nesse contexto de modelagem. Pararam, em Minas Gerais pararam porque foram para outra direção. Muitos estados ainda estão nessa coisa de aproximação, tabelas, teores de solo, junta lá a tabela para quanto você quer produzir, nunca fecha certinho. Então você tinha teor de solo, qual a produtividade almejada, dose de adubo, mas não bate, é um pouco meio grosseiro isso. Minas Gerais abandonou esse conceito há muito tempo, é muito usado ainda. Aí, porque surgiu o conceito de perguntar para a planta, analisar a planta, pega plantas de crescimento ótimo, aquelas referências que a gente quer, as melhores, faz uma série de análises químicas nela para a gente ver teor, quanto que ela produziu e quanto ela precisou daquilo para produzir, de cada um dos nutrientes. A gente equilibra aquilo de alguma forma com aproveitamento, pureza de nutriente da matéria-prima, taxa de crescimento, até temperatura, históricos climáticos, frequência de adubação, daí a gente chega na dose. E por isso o chuchu não tem mais espinho. Alguém falou. Então é isso, é uma modelagem. A gente analisa, colhe dados, analisa, aí a gente tem essa hipótese, que é essa fórmula, que foi o nascimento do Nutrior, que a gente chegou nessa hipótese, testou,
já vem testando aí diversos anos e é isso mesmo. E a necessidade disso surgiu porque os comerciais, na época, quando eu comecei a atender orquidários, não supriam. A nossa formulação é muito diferente de todos. E a gente, como foi dito no início, a gente tenta acertar cada item no manejo integrado. Rega, luminosidade, arejamento, etc. Aí as plantas começam a girar mais alto. Aqueles adubos não atendia mais. Então ela gritava uma coisa, acertava aquela coisa, gritava outra. Então vamos começar do zero de novo, vamos juntar o que a gente tem de informação, fazer essas análises e a gente chega nessa proposta, testa, vai, pô, tá indo, é isso mesmo. E é isso. A gente já segue um novo conceito disso, aqui em Minas Gerais nem segue o conceito mais antigo. E o Nutriorg tem inserido nesse contexto porque eu tive a sorte de estar ali convivendo com os caras. Então é isso. É assim que a gente chega numa forma. Não sei se deu para. Não deu. É isso aí mesmo. Ô Marcos, a adubação, fala pra gente qual a influência que ela tem aí no controle, né, para ajudar a controlar pragas e doenças. Qual a importância dela, né? Com nutrientes se constrói a planta, né? A planta é um conjunto de vários elementos, a maioria água, H2O, água, carbono, mas se faltar aquele 0, coisa de zinco, não tem os outros 99,999. Então, é um pouco esse conceito é chamado de lei do mínimo, um pouco. É importante, não adianta ter muito de todo o resto se faltar aquela coisinha. E realmente, na modelagem, a gente trabalha bastante isso também. Então, os nutrientes são importantes para o bom funcionamento da planta. A planta não cresce sem. Alguns são estruturais, como por exemplo o cálcio. O cálcio é um cimento que une cada célula, célula a célula ali, cola cada tijolinho ali. Uhum. Tem esse aspecto estrutural. No entanto, quase nada de cálcio na célula serve como diversas mensageiras, em torno de 40 processos que ele serve de mensageiro, aquele pouco que é diluído na célula, ou seja, que não está no cimento. Até se você enterra qualquer coisa de planta, a planta não sabe de que lado vem luz, ela vai vir para cima, por quê? O cálcio aqui nas células dela, da parte do material enterrado, vai sinalizar que a gravidade está puxando para cá, então ela tem que ir para lá. Então tem muita coisa interessante nesse sentido. O zinco não ocupa estrutura nenhuma, mas o zinco está envolvido em várias proteínas ali na cabeça da proteína, com fator enzimático, que se diz, né? É um metal aderido à proteína. Assim, é assim com vários outros, cobre, cobalto, molibdênio, etc., que faz a planta funcionar, ter os vários processos. Então você tem a estrutura, o corpo, e tem um monte de coisa acontecendo aqui para ela estar respondendo ao ambiente, à luminosidade, a rega, a temperatura, para florescer, para enraizar. O zinco atua na transformação de um aminoácido em auxina, que é o hormônio de enraizamento, alongamento celular, o balanço desse hormônio dentro da planta e, consequentemente, de zinco faz ter uma resposta ou outra. Então, é um exemplo. Então, sem nutriente, a planta não funciona. Fósforo. A membrana de cada célula da planta é formada por fosfolipídio. Então, se faltar fósforo, essa membrana não vai estar tão boa. Ali já é uma porta entrar sem membrana boa, a integridade não é tão boa, então a gente já tem uma penetrabilidade ali de inseto, de fungo, bactéria maior. Cálcio, sem a cimentação correta, sem a rigidez, também maior vulnerabilidade. Então tem excesso de nitrogênio, então fica muito tenro, muito palatável, muito aminoácido na folha, então chama as pragas. Tem vários quesitos a se pensar e levar em consideração nessa integração de temas aí. Ô Marcão, fala aí, você já falou um pouco do adubo, mas fala pra gente aí, como que surgiu a ideia de
fazer o Nutriorg, de onde surgiu falta de demanda, né? E como que foi esse processo? Então, foi uma demanda que a gente veio observando nos últimos 5 anos, que a gente começou a intensificar mais atendimento, consultorias técnicas em orquidárias. A gente começou a girar mais alto, os nutrientes comerciais não atendiam mais, então a gente teve que complementar até desconfigurar tudo que se existia. E a gente foi juntando diversos dados de análise que tem. Eu trabalhei eu era consultor na época também em mineração, trabalhava com conservação de orquídea principalmente, e outras plantas ali impactadas com a atividade. Uhum. Consegui vender algumas ideias, colhemos muitos dados, etc. Esses dados ainda estão restritos a gente. E, concomitante a isso, a gente foi analisando plantas de orquidário também, ver como é que é a evolução. Então, as nossas referências são as mais modernas para se chegar àquelas modelagens matemáticas para chegar à dose de nutrientes. Porque a gente trabalhou com as referências mais recentes que se tinha nos melhores cultivos. Não é definitivo, porque Sim. não existe culturas bilionárias como soja, cana, etc. Não existe um adubo perfeito, ideal para cada um delas. Vai mudando. Então a gente vai evoluindo. Hoje, o que atende às melhores referências técnicas é o nosso, justamente por causa desses critérios que a gente já veio construindo aqui na conversa. Esse aqui, por isso que a gente diz que formulado especialmente para catleias e afins, porque a gente refinou muito mais nesse tema. Previsão a gente lançar um para vandas, dendróbios e falenópolis, né, grupos comerciais de bastante demanda, para chegar numa precisão. Por exemplo, tem clientes que trabalham aí com 300 itens, a maioria, 90% híbridos de catleia. Você aduba, responde todos eles, né? 200 200 e pouco, em 300 atende. Só que vai ter uma linhagem de híbrido ali que ela vai gritar um pouquinho de magnésio, sabe? Tem muito disso. Eu trabalhei um tempo com eucalipto, era assim também. Tinha uns clones que nas matrizes ali, nos caneletões que a gente chamava, tratava a pão de ló, como se diz. Não adianta, tinha aquela linhagem que gritava nitrogênio, que gritava fósforo. Então a gente tem que reconhecer e ver, justifica uma intervenção pontual, o que seria? Pega uma bombinha de 5 litros, pulveriza com aquela fonte de adubo, aquela bancada. Então aí você já tem a planta explodindo de novo, sem dar uma corzinha vermelha na folha, ou amarelada, sem enrolar a folha. Acontece muito com híbridos de catleia de linhagem verde. Eles têm uma demanda de nutriente que sempre grita alguma coisinha assim. Oncídios. Muita gente tem aquele oncídio cherry baby, cheiro de chocolate, etc. Aquele monte de linha preta, aquelas pontinhas pretas alinhadas ali. Aquilo lá é deficiência de potássio. Você junta vários tipos de oncídio no cultivo comercial. Só aquela planta grita daquele jeito, né? E é sempre nas folhas mais velhas, conforme mais velho, mais intensifica as pontinhas pretas. Aquilo lá, quando ainda estava na universidade, a gente analisou, tirou vírus, fungo, bactéria, não saía nada, né? Então ela tem uma fome maior de potássio. Então essas coisinhas tem que calibrar eventualmente, mas de modo geral atende bem. Uhum. Legal. Ô Marcos, tem muita pergunta aqui, tem 40 perguntas aqui. Vamos começar a responder, porque a gente tem 20 minutos. Só que antes, dá o contato aí, seu contato, fala seu telefone. Tem muita gente querendo. O tempo voa, né? Falando de orquídea, né? Conversando aqui, e eu queria responder as perguntas do pessoal. A gente já deve ter respondido muitas aí dessas 40. Eu estou digitando aqui meu telefone também, para ficar registrado aí, ó. 35 999 74 4252. Pode mandar um WhatsApp. Pode mandar.
a gente está trabalhando dessa forma por enquanto. Está em processo de registro, né? Algumas informações a gente ainda não está divulgando por causa disso, manter essa reserva, e estamos trabalhando nesse sentido. Então, 35 999 74 4252. Isso aí. Eu vou tirar o Muita, telefone aqui. Pode falando, Marcos. Eu vou tirar só do tripé aqui para ler as perguntas, que eu não consigo ler no tripé. no meu blog Orquidofilia e Orquidologia tem alguns prints de tela que eu coloco lá com autorização das pessoas, dos clientes. Então, tem tido um feedback bastante interessante, vários grupos aí de WhatsApp, porque foram 4 anos de teste, né? A hipótese saiu desses estudos aí, de ponta, né? Na vanguarda do Brasil, nessa linha que Minas Gerais está. E a gente testou, é isso mesmo. Então, a gente é bem seguro para recomendar esse produto. Legal, isso aí mesmo. Aqui eu testo há 6 meses, desde janeiro, excelente. E um detalhe, eu tinha muito problema, porque eu usava alguns produtos da Valago, que são muito bons também, mas que acabam com a floração. O Megafol, por exemplo, destrói as flores, mancha as flores, Rapaz, talvez mancha as flores tudo. Então, assim, esse adubo não manchou nada, não tive problema nenhum. não sou eu que estou falando, né, gente? Não posso falar da concorrência. Não. Não, ó, pessoal, vamos começar a ler aqui, ô Marcos. Eu vou perguntando aqui, você vai respondendo aí. Aham. Uma pergunta do Sérgio Cubo: se o excesso de adubação, quais as consequências e sintomas? Aí Ó, pode tentar ser mais quando, rápido possível aí, Marcos. Tem bastante pergunta aqui. quando o excesso de adubo, quando o vaso não é muito drenado, as regras não são abundantes, geralmente é comum em aspersores tipo nebulizador, molha, 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 mas não molha, né? Não escorre água, é a salinidade, esse é o principal. Excesso de sal, você vai ver aqueles branquinhos na borda do vaso e raiz murchando, ficando seca, recalcitrando. Então a planta desidrata porque o sal puxa a água de dentro da planta, né? Nesse equilíbrio. Se for só de nitrogênio, não aumenta tanto a salinidade, mas aumenta muito a cor verde, a planta fica muito tenra, muito mole, praga fica adorando. É, Corta a floração com excesso planta de nitrogênio? pode abortar sim, porque deixa ela muito tenra, muito vulnerável a qualquer coisinha, qualquer injúria que já tem aquela reação em cadeia de abortar. Por quando você fere, você tem. Geralmente você tem etileno. Etileno leva para o ácido abscísico, outro hormônio. E como o nome diz, é abscisão, queda, né? Então, ferimentos causam esses estresses aí, de qualquer tipo. Legal. Aqui, ó, o André Samarco está perguntando aqui, ó, desidratação e falta de raiz, o que fazer? Mudar todo o substrato, atentar quanto tem que ter regras abundantes, é preferível você molhar com menos frequência, mas cada molhado ser abundante para escorrer. A gente recomenda, inclusive, no Nutrior, que é semanal ou quinzenal, depende do seu regime de regra, da época do ano, da sua região. A Uhum. gente recomenda que você tenha pelo menos 2 regras abundantes entre uma adubação e outra, para não ser só adubo em cima de adubo em cima de adubo, porque aí o risco de causar salinidade é grande. Então, tenha boas regras entre uma adubação e outra, para lavar o excesso. E a troca de substrato também. Substratos mais inertes, carvão segura muito sal nele, é perigoso. Eu não trabalharia com carvão, não. É. Aqui está falando, o André também perguntou aqui, ó, amarelamento de folhas traseiras, qual a causa e qual a solução? Folha traseira, geralmente é deficiência de nitrogênio, na maioria das vezes. E manter uma adubação, se adubar não está resolvendo, confere as raízes, porque sem a boca, sem as raízes, a adubação não resolve também não. Então tem que se adubar, a planta está com deficiência nutricional, vai nas raízes, vai no substrato, que tá aí o caminho. Bom, é importante rever isso. Marcão, o Alexandre Larosa, lá da França, ó,
Ele está perguntando aqui se você tem alguma literatura, uma tese ou um estudo voltado para a nutrição de orquídeas. Você tem. Acho que você tem no seu blog lá e no É, YouTube. tem alguma coisa no blog, mas esse nível de informação não tem, não. A gente vai lançar alguns materiais em breve, que já está na ponta da agulha. Já. Mas já tem tempo que eu Então, escuto isso. realmente, tem, não tem? Tá precisando soltar um livrinho, né? Igual sua visita aqui também, tem tempo que eu estou escutando isso também. Não, e vou te falar, hein? Esse livro já está pronto, já tem uns 4 anos. Você falou para mim que só faltava fazer, hein? Só Bicho, imprimir aí. tem 6 ou 8 que eu mexo com ele, tem dois com 400 páginas. Olha aí, ó. Então vamos começar aí, ó. Trabalhar nisso. Aqui tem um aqui, ó, Orquestra Oculta, perguntando do Super Tribe, né? Que lenda em torno desse produto. Para falar do Super Tribe, o que você tem para falar dele? É um estimulante de enraizamento. A base dele é A e B, ácido indolbutírico, que é uma substância próxima, né, semelhante, não é a natural do ácido AIA, ácido indolacético. Funciona, para enraizamento, etc. Mas em orquídea eu sempre recomendo reguladores nenhum. Tudo com adubo, suprindo bem ali um zinco, vai enraizar bem. Não precisa. A nossa proposta é sempre deixar as coisas mais simples, né? Eu, particularmente, nunca usei. Está muito associado à toxidez também. O pessoal fala de dose, remédio, veneno, depende da dose, mas não é. A orquídea tem um metabolismo muito mais lento. Você aplica estimulante em hortaliça, puf, elas respondem. Tendo sol, água, nutriente, ela responde, elas explodem. Em algumas frutíferas também, mas a orquídea é um metabolismo muito mais lento, né? Ela se intoxica, a resposta dela é se intoxicar, não ter aquele crescimento geralmente vigoroso que se espera. Isso aí é muito raro acontecer. Eu não conheço cultivo com constante aplicação de fitorregulador dessas substâncias aí. Bom, nas minhas andanças, eu nunca vi um sem toxidez. É. Aqui, ó, tá perguntando aqui, ó, se o Nutriorc, o Sérgio Gomes, está perguntando se o Nutriorc é compatível com probióticos. Geralmente sais não são muito compatíveis, não, né? A gente não recomenda muito probióticos porque o manejo disso o controle, a expectativa disso é um pouco complicada de se ter na ponta do lápis ali controlado. Então a gente aplica e reza para dar certo, né? Essa é a visão que eu tenho. Aqui, ó, tá perguntando aqui, ó, a Selma tá perguntando qual o melhor horário para adubar as orquídeas, no outono e no inverno. Então, sempre no meio da manhã, no meio da tarde, não deixar para a noite, porque senão vai ficar muito tempo molhado ali. Aumenta a incidência de doença também, você fica muito tempo Isso, molhado. você vê, isso é uma coisa nova, porque até pouco tempo atrás, eu mesmo, antes de começar a usar o seu, eu só fazia à noite. Não Graças a às um 3 amigo horas da nosso. manhã, né? Mas eu fazia 6h30, 7 horas da noite. Eu tive uma resposta interessante numa palestra em Guaxupé. Guaxupé não, Pouso Alegre, ano passado. Eu falei essas coisas assim e o cara me chamou para um amigo nosso. O cara me chamou lá, meio chocante, né? Essas coisas que você fala. Aqui, ó. Tem uma outra aqui, ó, perguntando, do José, perguntando, velame novo, funcional ou só mais velho? Não entendi a pergunta dele aqui. Tá assim, velame novo é funcional ou só o mais velho? O velame é uma camada de célula morta, é uma morte programada. Quando está perto da pontinha verde, aquela região, até quando você molha, continua branquinha. Vai ficar verde aqui para trás. Então, a morte já está mais acelerada, ela já tem a função já está mais adiantada na parte mais madura. Quando é novinha aqui, ela ainda não é uma esponja tão boa, porque não deu tempo das células organizarem, morrerem e ficar aquela estrutura de esponja
perfeita praticamente. Então, acho que é nesse rumo aí que eu Aqui tem entendi. uma, aqui tem uma do Marcelo, Marcão, perguntando se a orquídea assimila o cálcio na forma de nitrato. Não, bom, independente da fonte, cálcio íon, né? Ca2+, é o cátion. Ele não vai a molécula inteira, tem que quebrar o sulfato de cálcio, o fosfato de cálcio. Se quebrar, ela vai pegar o Ca só o cálcio livre. Não vai pegar a molécula inteira. A absorção de todos os nutrientes é iônica. Até é interessante que se diz adubação orgânica. Pode ser orgânico ou mineral, mas a nutrição é sempre ou quase sempre mineral, com algumas exceções que não vem ao caso agora dizer. Porque o adubo orgânico só vai funcionar se ele quebrar e liberar o cálcio ali, o nitrato, o amônio, o potássio sozinho ali, na forma K+, tá? Então a nutrição praticamente sempre iônica, sempre Né? química. Aqui tem uma do Marcelo de novo, ó, perguntando se existe algum nutriente que colabore para diminuir o abortamento de cápsulas, né? Você tendo uma adubação de modo geral boa, todo o processo da planta vai funcionar bem, né? Então, manter a quantidade certa, a formulação correta, que você vai ter uma planta funcionando bem o tempo todo. Porque é a base, é a estrutura da planta, né? Fora a fotossíntese e água, é nutriente mineral, que é via adubação. Então, tem que manter no pacote, você, o sucesso é garantido. Uhum. Aqui tem uma da Beatriz, utilização de silício foliar auxilia na proteção contra pragas? Em orquídea não, era até uma moda um tempo atrás, né? Produtos caríssimos, bate silício. Eu já ouvi falar. Em gramíneas como cana, alguma coisa de milho, trigo e arroz, elas absorvem o silicato, formam aquele vidrinho de polímero de ácido monossilícico na folha, até o que quando a gente passa e corta, é um vidrinho que forma por causa desse silício que a planta absorveu do solo. Silício é um dos elementos mais abundantes na natureza, tá? Mas mesmo assim, com algum complemento, a planta responde. Orquídea não tem essa propriedade, então não funciona. Foi um lobby muito grande de siderurgia, porque esse silício é escória de siderurgia. Ó, se testou em banana, café, orquídea, porque estava na moda também, mas não, em gramíneas funciona bem, até bem, e em outras plantas não. Ô Marco, aqui tem umas 4 perguntas aqui do mesmo tema, que viram seu vídeo aplicando fungicida junto com o Nutriorg. E que se não teria alguma reação, alguma coisa assim. Fala rapidinho aí pra gente. Bom, primeiro surgiu uma portaria no mapa há 2 anos. O que se usava na agricultura era misturar, meio que na clandestinagem, aí foi editada uma portaria autorizando misturas. Aí as misturas compatíveis são as que ficam sempre solúveis. Esse que é o conceito de compatibilidade. Não tem degradação de molécula, é muito raro isso acontecer, não se aborda muito isso. Teria essa soma aí e de repente queimar folha ou dar algum Não, não, fitotoxidez, alguma coisa. é muito raro isso, é bem raro. Eu Tá. desconheço algum caso desse. É mais para facilitar a vida, a operação, sai caro a aplicação em condições de agricultura, às vezes o tempo é corrido no orquidário também, pode misturar. E a vantagem é que a maioria dos nutrientes são absorvidos em pH ali de 5 a 7. Acima de 7 cai muito a eficiência de adubação. Por isso que o Nutriorg também tem substâncias para segurar o máximo possível aquele pH. Quando a sua água é muito alcalina, naturalmente pH 8,5, 5, 8,5, 8,6 tal, até chegando 9, embora seja potável até 9,5 nos laudos de água de poço, não dá nem para beber uma água de 9,5, trava aqui em tudo, né?
Orquídea sente também. Nesses casos, aí precisa ter um adicional de muito mais ácido para a gente corrigir essa água, para ficar ideal. Mas em condições médias ali, de água até pH 8, o Nutriorga já funciona bem abaixando para menos de 7. Então você tem esse efeito somatório, porque todos os defensivos, todos que eu conheço, a listagem é grande, de inseticidas e fungicidas, funcionam melhor em pH entre 7 e 4. Então quanto mais ácido, melhor. A gente vê a gente aplicando 5 gramas, igual eu vi dizer outro dia, 5 gramas de cercobin, 5 gramas por litro. É louco, que absurdo. E se a água tiver pH 8, não vai funcionar. É. Porque em pH a molécula está diferente, a conformação não é aquele ideal para ser reconhecido pela planta e chegar onde Uhum. ela precisa chegar. Então ela se mascara, ela se camufla em outros pH porque ela adquire um outro grupamento ali aderido a ela. Então não funciona. Então você tem, às vezes com 2 gramas você faz o que 5 não faz, estando num pH ideal. Uhum. Então, É, você então acabou você, respondendo aí muitas perguntas aqui. Tem vários aqui então perguntando sobre pH também. Então você ganha tempo, eficiência de adubo, eficiência de produto e resolve o problema. É só vantagem nesse caso. Aham. Aqui, ó, é até uma dúvida minha também. Até que eu fiz essa pergunta para você quando você me falou do horário de rega e adubação. É da Renata Maranhão, lá de Belo Horizonte. Ela perguntou se não existe risco de queimar as folhas. Você lembra que eu te perguntei daquelas folhas Sim. que vêm com a bráctea já fechando a folha assim? E se Uhum. na junção do bulbo com a folha ali não teria perigo de cair folha? É, realmente eu não notei aqui. Eu não tive relato nenhum de dessa forma ter tido essa controvérsia, tanto no dia a dia, comigo ali próximo, executando e assistindo, de cliente, nunca tive esse retorno. E quando eu falo essa questão de não só adubação, mas molhar em horários mais quentes, mas vai cozinhar a planta, vai queimar a planta, não vai? Não, água não queima, né? Então É, tem essa questão, se molhar de não, mas dia é no questão. sol queima, tá? Na verdade seria a influência do sol naquela água, esquentar, né? E fazer É, aquela queimadura ali. Acho que então, foi. mas não se É observa isso não. Mas isso. a pergunta da Renata foi mais com adubo, então a gente não tem observação. Aham. Como é que a gente pode tentar evitar isso? Em vez de ser meio-dia, vai lá 9 da manhã, ou então 3, 4 da tarde, 3, 4 da né? tarde. É o que eu estou fazendo. Eu faço 4 horas, 3. O sol já está Não bem que de lado. ocorra, não que ocorra se for meio-dia, mas dá para atenuar bem essa questão aí, Aqui, procedendo dessa maneira. nós até respondemos a pergunta do Luiz San Giorgio, que perguntou qual que era o horário aí melhor, se é tardinha ou pela manhã. Acaba que a gente Eu, responde algumas aí por tabela aqui. se, pu- se puder escolher, é de manhã, porque ela vai passar molhada um tempo de calor Tempo até muito secar. maior do que sendo no final da tarde. Né? Preferi fazer de manhã então, né? Deixa eu ver outras aqui, ó. Aí tem muitas aqui perguntando sobre como adquirir o adubo, ele já colocou o telefone lá. Tem uma do Sérgio Rangel, lá de Recife, falando que está com problema na água do poço que ele usa para regar. O que deve fazer? Esse problema seria o quê? pH? Então, ele Imagino que só sim, falou né? isso, que ele está com problema, ele não falou o problema, ele só colocou aqui que está com Ó, problema. então, por, essa que por incrível que pareça, tem muita água de poço problemática. A água da A minha torneira, quando eu é tenho um muito. poço aqui e eu molho com água da rua. Putz. Porque a É, água da rua, a alcalinidade geralmente é do cloro. O cloro você deixou a água descansar de um dia para o outro, acabou. é o que Ela eu tende a faço. voltar mais próximo do neutro. A E água o fica poço, 24 horas na caixa e a hora que eu vou medir, ela está com pH muito bom. legal, tem essa possibilidade. Só que quando às vezes a água que vem da rua é de um poço que tem muito carbonato, o que dá Ah, sim. o principal problema de aí essas pessoas têm azar. A gente tem recebido feedbacks de cliente assim que a gente fica quebrando a cabeça por mais tempo. Nordeste tem muito isso, norte de Minas, O dele região de é Sete Recife. Lagoas. O dele é Recife. Oi?
O dele é É, Recife. Nordeste, É. Nordeste deu uma dor de cabeça pra gente aí, pra gente resolver o problema. E ele não Então, especificou o problema aqui, que era bom ter especificado, né? imagino que seja questão de pH. Ó, o que leva o pH da água de poço geralmente é carbonato ou bicarbonatos. Carbonato são bases mais fortes, então a força de você tem que jogar muito mais ácido. Bicarbonatos são bases um pouco mais fracas, a alcalinidade dele. Então você joga menos ácido. Então, pois é, aí vem, as pessoas às vezes mostram o laudo da água de poço, tem lá a faixa do lado, de tanto a 9,5. Poxa, 9,5 é considerado excelente água potável, mas não dá para beber, né? A gente sente travando tudo isso aí. Então, acho que é um problema também dessa questão de critérios, de parâmetros aí de água, né? Então, resumindo, problema em água de poço ocorre e se está muito alcalina, é jogando ácido. Às vezes é muito ácido. Infelizmente, tem plantas mais sensíveis, Valqueriana e Nobile, labiata, híbridos praticamente não sentem. Então, talvez seja uma saída, mas Valqueriana e Nobile são as primeiras a gritar. E grita muito, É, assim, quando a água está irregular. e eu acho até que por conta da exigência que a gente tem com elas com relação à qualidade de floração, desenvolvimento, né? Porque É, isso a gente nota. Nas outras acaba às pois, vezes não notando. não, e elas são, para mim, são as orquídeas mais parecidas com cactos. São mais cactos do que muitos cactos, inclusive, do que uma flor de maio, por exemplo. Porque ela é muito eficiente. Se é muito eficiente, ela sente mais os excessos, né? Ela é que segura, que concentra mais nutrientes, que concentra mais água, praticamente aguenta mais estresse lá de cima, né, ressecando ela. A gente estava conversando sobre o habitat de nobilor. O habitat de nobilor na floração parece estar tudo morto, tudo pardo. É, A folha parece ter uma consistência de couro, ela é totalmente maleável. Aí é, chove, incha de muda novo. tudo. Então nobilor e valqueriana é cacto praticamente. Elas são muito eficientes e gritam primeiro porque o excesso para ela aponta mais, assim, né? Tem muita pergunta aqui, ó, perguntando se de 15 em 15 dias, se semanalmente. Isso aí você já falou. Depende do regime de rega. Tem bastante pergunta. Tem uma aqui que dá para você responder três aqui. Dá para você responder começou com contagem regressiva aqui. Sobre como descobrir a luminosidade ideal. Só responde aí rapidinho para a gente, mas só para a gente encerrar aqui, que já começou. Nossa, Nós se a estamos planta com 1h40. tá cumprindo todo o processo dela, está florescendo bem, ela está bem próxima do ideal. Se a consistência da folha está legal, está durinha, está firme, a coloração está boa, está próximo do ideal. Ah, legal. Pessoal, não tem mais perguntas aqui. Tinha algumas aqui, mas tudo eram perguntas bem repetidas e que algumas o Marcos já tinha respondido aí durante a live. E nosso tempo já começou a contagem regressiva ali. Marcão, um abraço aí, brigadão. Fala de novo o telefone aí, coloca aí, que dá tempo ainda. 35 999 74 4252. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui falando, conversando com a gente. É um assunto sempre agradável, vai longe o tempo. E obrigado, Fernando. Parabéns pelo espaço aí. Obrigadão. Valeu aí, pessoal. Um abraço aí, até a próxima aí. Viu? Já vamos organizar uma próxima aí, Marcão. Oh, Vamos vai ser ver um prazer. um segundo tempo dessa daqui. Tem muita coisa aí, muita dúvida do pessoal aí. É um É um tema assunto que bacana. e é um tema que não acaba. Um abração para todo mundo aí, fica com Deus, boa noite aí. Obrigadão, Marcos. Um abraço. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Tchau.